Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos chegando até vocês com mais uma aula da nossa EBD Família Cristã. Estamos na lição de número 2, União no Casamento Formando um Novo Lar. E eu quero agradecer você pelo carinho, estar nos assistindo e se preparando, para a aula que você vai ministrar no próximo domingo na escola bíblica ou, quem sabe, no seu grupo de discipulado, com um casal, com uma família ou, de repente, até numa classe. Nós vamos, então, trabalhar esse tema, que é um tema maravilhoso, que fala justamente sobre a união no casamento. E o texto áureo que escolhemos para esse assunto está em Gênesis 2:24, que diz assim: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Note que a palavra-chave do texto e do tema de hoje é deixar, e nós já vamos explicar o motivo disso. E a verdade prática que nós podemos aplicar é a seguinte: o casamento é um compromisso entre um homem e uma mulher que pode acontecer apenas àqueles que conseguem respeitar a ordem divina, deixar, unir e tornar-se uma só carne. Então, o casamento ele é um compromisso entre um homem e uma mulher e ele acontece plenamente quando você deixa para unir-se e se tornar uma só carne. Deixar pai e mãe e se unir ao cônjuge para se tornar uma só carne. Nós vemos também na leitura bíblica em classe, então, a leitura de Gênesis 2, do 21 a 25, quando Deus faz com que Adão adormecesse e tira uma costela dele para formar a mulher e cerra o lugar com carne. Então, quando Deus cria a mulher, Adão vê ela e diz: olha, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher porque do homem foi tomada. E Gênesis 2, do 21 ao 25, que diz: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, nós temos essa ideia justamente sobre formar um novo lar. Como que é formada uma nova família, um novo lar? Ele acontece através da união de um homem e de uma mulher. Pessoas diferentes, com hábitos diferentes, com uma cultura familiar diferente, com a educação diferente, se unem através do casamento. Será que isso vai dar certo? Pessoas totalmente diferentes, inclusive gênero diferente, homem e mulher, com todas as suas peculiaridades e particularidades. Isso é um desafio, mas a Bíblia nos diz que sim, pode dar certo, desde que nós sigamos os princípios da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a fonte que vai nos ajudar a mostrar como formar um novo lar e também como ter um lar unido, uma união no casal e entre as famílias de ambos. E nós vemos que existe então o primeiro ponto aqui da nossa lição, é o deixar. Existe um pré-requisito para que o casal se una. Então, primeiramente, é o deixar para se unir, ou seja, é preciso que eu me desligue, entre aspas, dos meus pais e para me tornar, então, marido. É necessário que a minha esposa ou que a mulher desligue-se dos seus pais para se tornar uma esposa e para constituir uma nova família. Então, o planejamento divino não quer dizer que é romper os vínculos afetivos entre os familiares, não. Mas, justamente, criar um novo lar a partir da autonomia. Então, um casal que sai uma mulher de uma família, um homem de outra família, eles formam uma nova família. Eles têm que deixar agora o seu papel, a sua função anterior, que era a função de filho ou filha, para assumir uma nova função, a função de esposo ou esposa.
E é justamente, né, o que a Bíblia fala, o que o Senhor Jesus fala, que é impossível agradar dois senhores, ou você vai agradar a um e aborrecer a outro. Não é possível, né, no sentido espiritual, servir a Deus e a Baal, ou a Mamon, desculpa, que é o Deus das riquezas, ou a Baal, ou qualquer outro Deus. Não tem como servir a Deus e outro Deus. Da mesma forma, a nossa devoção ao amor, ela exige um desligar-se, né, cortar o cordão umbilical, e agora você vai assumir uma nova responsabilidade, se ligar com outra pessoa. Então, um jovem, por exemplo, que ele casou, mas ele continua vivendo, como se diz, na barra da saia da mãe, ele está totalmente vinculado à mãe, ele vai deixar a sua esposa infeliz, ou ambas infelizes. A hora que ele se dedicar para a esposa, a mãe se torna infeliz. A hora que ele se dedicar para mãe, ou para a mãe, a esposa se torna infeliz, vice-versa. Então, o que acontece? Né? Ele precisa definir, e a mãe também, ela tem que ser trabalhado, né, com muita maturidade a questão emocional, para que agora ela entenda o limite e o vínculo. Eu não sou mais filho, né? Agora o meu papel é marido. Então a minha antiga família, meu núcleo familiar, pai, a mãe, irmãos, hoje se tornam parentes, né? Eles vão ser familiares, sim, mas o meu primeiro núcleo familiar é a minha esposa. E isso é o que traz, né, um princípio para o casamento, para que seja um casamento feliz e duradouro. Que ambos, eles agora se unam a partir do casamento e que os familiares, eles fiquem em segundo plano. Então, quando Deus diz, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Primeiro, nós vamos entender que esse deixar, ele é emocional, ou seja, os laços mais íntimos que eu tinha, emocionais, com os meus pais antes do casamento, agora eles devem, a maior obrigação emocional, a maior obrigação em dar satisfação era para os pais. Agora eu vou cortar esse cordão umbilical, cria-se um novo laço, que é o laço da lealdade mais íntima à minha esposa, ao cônjuge. Então, se os pais se imporem ou se colocarem entre o marido e a mulher, vai criar problemas sérios no casamento. Por isso, nós professores que estamos ministrando e discipuladores, nós temos que trabalhar muito essa questão de tratar esses problemas e ajudar os nossos alunos a vencerem essas situações. Há casos, por exemplo, da sogra que intervém, né, no relacionamento do seu filho com a nora, e vice-versa, né? Há casos de pais que intervêm, né, com relação ao filho, mães que intervêm com relação à filha. Então, tudo que o marido faz está errado, e ela dá apoio para a filha, no sentido de ser contra o marido. Então, o que acontece? Esse tipo de relacionamento acaba se desgastando e cria muitos problemas no casamento. Então, nós temos que agora entender que o casal, ele tem que resolver os seus assuntos, primeiramente, em oração, diante de Deus, juntos, unidos, mas como um casal, né? Diz o adágio popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Em partes, pode até ser, né? É verdade, e nesse sentido Ou seja, que há problemas que vão, ao longo do tempo, sendo resolvidos, né? Eu vejo casos práticos, por exemplo, de pessoas que o marido ou a mulher briga com o seu cônjuge, né? Tem uma discussão e vai se consolar com a mãe. E a mãe já cria uma identidade, uma imagem negativa do cônjuge, do seu filho e da sua filha. No decorrer do tempo, automaticamente, até no mesmo dia, já se resolve tudo, já volta a paz, volta o amor, a comunhão, mas aquele pai ou aquela mãe fica com uma impressão negativa ainda do seu genro, da sua nora, sua opção de consumo. Nós vamos ter uma lição que é justamente
a lição de número 11, a família e suas finanças, que vai dar o passo a passo de como você trabalhar a questão financeira. Mas o correto é que é melhor consumir menos, comprar menos, mudar os hábitos de consumo e adquirir somente o necessário do que depender da família, né? Quando os pais ou mães bancam tudo para os seus filhos no casamento, eles vão ter a sensação, né, de opinar em tudo. E aí dificulta o deixar, dificulta a questão da autonomia. Então nós precisamos deixar, se desprender daquilo que é antigo ou do velho laço, do velho vínculo que é de filho, né, morando na casa do pai ou dependendo do pai, e agora se unir, deixará o pai e mãe e unir-se à sua mulher, deixar o empreendimento antigo e lançar-se para o novo, né? E isso é o primeiro passo para garantir o sucesso. E depois unir-se, né? Deixar para se unir. Então, como que nós podemos nos unir, né? A união, ela vem de diversas formas. Existe a unidade espiritual, a unidade emocional e a unidade física. Então nós vamos trabalhar em cima disso. Mas a unidade ou a união é importantíssima, porque hoje no mundo tem se dado o conceito do amor livre. Cada um quer ter um relacionamento aberto, um amor livre. Quando tem desejo sexual ou quando tem uma carência, vai no apartamento do homem ou da mulher, tem a sua relação, tem o seu momento, ou uma vez por semana, ou dentro de um prazo combinado, mas cada um vive a sua vida isolada. Isso é antibíblico, né? E é a garantia da infelicidade, e por que não dizer abriu margem para a infidelidade. Então não tem como ter um compromisso de casamento sem se unir, e o propósito de Deus é a verdadeira união, é criar vínculos profundos, né? Sem compromisso e cumplicidade não há amor verdadeiro. O pastor Jaime Kemp, ele define se unir como cimentar, ou seja, é colar mesmo. Uma pessoa tem que estar colada a outra. Agora, Deus disse que não são mais dois, mas são um. Se tornaram uma só carne. É como você colar, né? E até recomendo essa dinâmica para você fazer na sua classe, se tiver essa possibilidade, colar uma folha de papel na outra e deixar secar. Quando você abre essa folha de papel, não tem como descolar, você vai rasgar, de tanto que estão unidos. E essa unidade no casamento, ela é interessante porque ela vai trazer a estabilidade e vai trazer a felicidade e a alegria. Então você vai ver que a primeira unidade é a unidade espiritual, ou seja, o ser humano busca um sentido para a vida. E quando ele se une com outra pessoa, os dois podem buscar juntos o sentido para a vida, o sentido da fé, da vocação, o sentido de Deus, a chamada, né? Então, nesse nível, o casamento, né, ele é o primeiro passo. A unidade do casamento também leva à comunhão com Deus, ou seja, o casal unido com Deus e também com o próximo. E essa unidade com Deus, é interessante ilustrar que quanto mais o casal se aproxima de Deus, mais eles se aproximam deles mesmos, assim como um triângulo, né? Imagina um triângulo em que o casal, ele está aqui nas pontas do triângulo, né? Então, à medida que ele vai se aproximando de Deus aqui, ele vai se aproximando do seu cônjuge, né? É como eu vou fazer aqui esse exemplo, né? Imaginamos que aqui numa ponta está Deus, na outra está o esposo e na outra está a esposa. Isso você pode colocar também na tela, né? No Data Show lá na sua... Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Olha só. Então, Deus, né? Aqui nós temos os cônjuges, esposo e a esposa. À medida que o cônjuge se aproxima de Deus, ele vai ficando mais perto um do outro. Essa relação vertical,
ela culmina também na relação horizontal. Imaginamos que aqui, né, os cônjuges se aproximaram bem pertinho de Deus. Então o esposo e a esposa estão perto de Deus, mais perto do que antes. Cada vez mais, né, o tempo de convivência com Deus, de intimidade com Deus, o levou para mais perto de Deus. Então olha só essa imagem aqui, né? O esposo e a esposa aqui, eles estão mais próximos de Deus nessa sequência no sentido vertical, mas estão mais perto um do outro no sentido horizontal. Ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos um do outro. E isso é que é a unidade espiritual, por isso que temos que trabalhar a espiritualidade na nossa família. Mas também nós temos aqui a unidade emocional, ou seja, saímos do campo do espírito, agora vamos para o campo da alma. A unidade emocional é a partilha dos pensamentos, das experiências, das emoções, mesmo havendo diferenças. Naturalmente são duas pessoas distintas, mas eles buscam no mesmo sentido. Isso cria uma unidade psicológica e emocional. Eles estão sempre, né, em comunicação, e aí vamos falar no decorrer das lições sobre a comunicação, partilhando pensamentos, experiências e também emoções. E esse partilhar tudo faz com que eles estejam interessados nas mesmas coisas, nos mesmos alvos. E isso vale para, ao invés de talvez o marido ter um hobby e a esposa ter outro hobby, embora a gente não deve suspender totalmente a individualidade de cada ser, mas para a saúde do casamento, que tal se os dois procurarem ter o mesmo hobby, o mesmo interesse que agrade a ambos? Ou procurem, né, gostar. Por exemplo, o marido gosta de praticar um esporte, a esposa gosta de passear em determinado lugar. Tenta compartilhar, ou seja, você mesmo que a esposa não goste do esporte, mas apoia o marido naquilo e acompanha ele. Da mesma forma, a mulher, né, o marido que não gosta de sair no passeio, às compras, ele apoia a mulher nisso. Com certeza ele vai desfrutar, então, de um amor, de um entendimento, e cada vez mais um vai gostando das mesmas coisas que o outro. Um vai ficando parecido com o outro. Uma coisa que eu acho muito interessante quando nós pensamos em casamento, relacionamento, e como pastor já tive o privilégio de fazer muitas bodas de prata, bodas de ouro, é ver aquelas pessoas que estão comemorando as bodas muito mais parecidos um com o outro do que quando se casaram, né? A gente vai fazer bodas de ouro, parece que aquele casal, aquele homem, aquela mulher, são num casamento feliz e abençoado, e isso a gente tem visto muitos servos de Deus assim, que você olha para um para outro, eles parecem tão parecidos, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos. Por quê? Porque eles conseguiram entender que o segredo para a felicidade é viver em unidade, e essa unidade psicológica e emocional é muito importante, né? Alguém disse que o verdadeiro casal é aquele que tem dois corpos em uma mente só, ou seja, ele está em uma unidade, um mesmo pensamento, uma mesma ideia. E aí é que entra a questão da visão. Qual é a visão do casal? Qual é a visão do casamento, né? Quando tem duas visões, o que acontece? Duas visões divisão, ou seja, estão rompidos, ainda que estejam juntos no corpo. Agora, quando os dois têm a mesma visão, são corpos separados, mas com uma só mente. E, por último, a unidade física. Então, a unidade física, ou seja, a questão biológica, é corpo, né? Veja que nós estamos entrando aqui na dimensão do ser humano, que o apóstolo Paulo fala espírito, alma e corpo, unidade espiritual, emocional e agora corporal. Ela está ligada à paixão e ao amor, né? À atração. Geralmente se casa por paixão e amor, mas a paixão ela pode durar pouco, né? A paixão em si, segundo alguns especialistas, dura em média 2 anos.
aquela paixão no sentido platônico da palavra. Porém, essa chama da paixão, esse amor eros, ele pode ser cultivado e renovado a cada tempo, né? E para isso, né, Deus, ele disse para Adão e Eva, né? Sejam férteis, multipliquem, encham a terra, encham e subjuguem a terra. Ou seja, o plano de Deus é que eles tenham relacionamento sexual e desse relacionamento gerem filhos. Então é plano de Deus que os casais tenham filhos. Embora existem casais que optem por não ter filhos, essa não é uma verdadeira opção bíblica. E tem casais também que não conseguem gerar filhos, então deve procurar ajuda na medicina. Até onde a bioética, até onde a ética cristã permite procurar ajuda na medicina. Para isso, por quê? Porque Salmo 127, 3 diz que os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Então nós temos que viver a unidade espiritual, emocional e física. Tornar-se um no casamento implica em viver um modelo de unidade divina que perpassa tanto os aspectos físicos, emocionais e espirituais. Então, o amor livre, né, que foi citado aqui na lição, ele apenas tem a ideia do relacionamento físico, o adultério, a prostituição, todos esses tipos de distorções, né, do eros, tem a visão do relacionamento físico, mas o verdadeiro propósito de Deus é que o eros, que o amor, no sentido físico e biológico, ele aconteça num ambiente emocional, seguro e num ambiente de segurança espiritual. Isso se dá através de um casamento em unidade. E agora o terceiro tópico, né? Uma só carne. Então, uma só carne, nós entendemos o seguinte: primeiro, né, que a unidade física ela é consumada no ato sexual. Então, o casamento ele acontece em 3 estágios. Primeira etapa do casamento, falando do ato do casamento em si. Primeiro, o casamento civil, né, civil, que pode ser tanto feito no cartório, como o pastor ministrar o casamento com efeito civil. Primeiro é o civil, perante a lei. Depois o casamento religioso, ou seja, perante Deus. É o compromisso, né, perante a sociedade, a nação. Depois o compromisso perante Deus, perante a igreja de Cristo, perante as testemunhas que são servos de Cristo. E por último, o casamento consumado na cama, ou seja, no ato sexual. É interessante que somente um homem e uma mulher podem consumar essa ordem divina. Então o casamento ele primeiro, já falamos na lição passada, monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, e o casamento é heterossexual, um homem e uma mulher. Não devemos ter, né, outra visão concernente. Tudo que é fora disso não é o casamento de acordo com a palavra de Deus. E todo tipo de ato sexual fora do casamento é pecado contra o próprio casamento e contra Deus. Provérbios 6:32 vai dizer: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Você quer um conselho? Leia o livro de Provérbios, em especial ali a partir do capítulo 5, 6, que vai ter muitos conselhos sobre o adultério, contra o adultério. Então, todo tipo de relacionamento extraconjugal não é assim abençoado por Deus, pelo contrário, ele traz consequências desastrosas e destruição. Destruição espiritual, porque o salário do pecado é a morte, destruição emocional, porque toda a separação de algo que está unido emocionalmente causa traumas, sequelas, luto, dor, sofrimento, tanto para o casal como para os filhos, e também algo que traz problemas físicos, biológicos, tanto em doenças psicossomáticas, como em outros distúrbios que pode acontecer
e o próprio físico, né, da pessoa. Quem se entrega, então, ao adultério e à fornicação, se entrega à autodestruição, né? E, como já dissemos, né, sintetizando esse tópico, o casamento é um ato de comprometimento entre duas pessoas heterossexuais que viverão de forma monogâmica, comprometidos com a regra do Estado, a igreja local e Deus. Então, o compromisso que nós assumimos no casamento é um compromisso com o Estado, falando agora do ato civil, um compromisso com a igreja local e com o corpo místico de Cristo, que é o casamento religioso, né? E quando nós temos então a consumação do casamento, né, através do ato conjugal na cama, nós estamos também assumindo um compromisso de fidelidade com a outra pessoa diante de Deus. É por isso que o adultério, entre outras coisas, e a fornicação, ele quebra, né, vários princípios divinos. E um dos princípios é justamente que serão dois uma só carne. Agora, a pessoa que se entrega ao adultério, ela se torna uma só carne com várias pessoas. Então, alguém, né, alguns escritores que comentam sobre o assunto, dizem que o conceito de alma e espírito dessa pessoa, ele cria, como podemos dizer assim, ele se fraciona, ele cria rupturas, porque teve relacionamento sexual com várias pessoas, então uma parte dela está em outras pessoas também. Não há uma alma e um espírito pleno, né? A não ser que depois então haja o arrependimento. No ato da conversão, Deus ele perdoa todos os pecados cometidos na ignorância, mas muitas consequências do pecado vão ficar. Por isso, né, nós precisamos, e na próxima lição nós vamos ver isso, entender que casamento não é apenas um contrato, mas o casamento é uma aliança. E a aliança é algo muito sério que não pode ser quebrado. Muito bem, para concluir, né, é necessário que o casamento ele obedeça não apenas à ordem divina no sentido de imperativo, deixar, unir, tornar-se uma só carne, mas que haja obediência à ordem no sentido de que a gente possa deixar, unir, tomar uma só carne e também não permitir que a informalidade pós-moderna confunda aqueles que pretendem viver uma união abençoada por Deus. Então nós precisamos entender que a partir do momento que nós vivemos em unidade, né, a unidade espiritual, emocional e física, nós temos que preservar essa unidade até que a morte nos separe e fazer com que a família, agora que antes eram duas famílias distintas, se torne um novo lar, mas que faça com que a família paterna e materna, a família do cônjuge, do marido e da mulher, elas estejam também unidas, que haja um vínculo em que se busque a paz, assim como Ruth, né? Você pode estudar a história de Ruth, é uma história muito inspiradora para nós concluirmos, porque Ruth ficou viúva do seu esposo, que era filho de Noemi. Noemi perdeu o marido, Ruth perdeu o marido, né? E a outra nora de Ruth perdeu também o seu marido. Ela, por sua vez, voltou para o seu povo, voltou para a casa dos seus pais. Mas Ruth foi muito sábia quando ela disse para Noemi: olha, eu não vou te deixar. Onde quer que você ficar, eu ficarei. O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Nós formamos um vínculo familiar de tanta paz e harmonia que mesmo eu sendo moabita, agora eu quero ser israelita, eu quero servir o Deus de Israel. Por quê? Porque ela teve uma sogra que lhe ensinou no caminho de Deus. E essa moabita, Ruth, se tornou depois que ela foi remida, né, por Boaz, ela se tornou
uma das mulheres na genealogia de Jesus. Veja, o Messias, Cristo, passou, né, na geração por Ruth. Ruth se tornou lá uma das ancestrais do Senhor Jesus. Veja que privilégio, uma moabita que não tinha nada a ver com o povo de Israel. Por quê? Porque ela foi uma mulher que foi fiel à sua família e se uniu. Então, o melhor é um relacionamento lindo. O meu conselho, né, aqui para você, professor, é que você trabalhe esse tema com os seus alunos, relacionamento da família do marido, da família da mulher, que eles possam, o novo casal, a nova família, se relacione bem com ambas as famílias, que não haja preferências, que não haja parcialidade, mas que haja equidade no relacionamento, no cuidado e que eles possam viver a plenitude, ter uma família feliz e abençoada. Bom, por hoje é só, quero agradecer você aí pela paciência, pelo carinho em nos assistir e você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp e também no Telegram. Toda semana nós estamos postando vídeos, estamos postando slides, enfim, imagens, sugestões de dinâmicas e outras coisas que podem lhe ajudar muito no discipulado na escola dominical, bem como também em classes na igreja, em grupos de casais e pessoalmente discipulado nos lares, família, discipulando família. Que Deus abençoe você. Se você ainda não tem a lição Família Cristã, nós vamos deixar também o site, né, e o contato do Discipulado para o Brasil. Nosso site www.discipuladoparobrasil.com.br e o nosso WhatsApp, né, o 47 3026 4093, que também é o telefone fixo do Departamento Discipulado para o Brasil. Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.